Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um nesse sábado. Tenho uma palavra aqui no livro de Êxodo para mim e a tua vida. Livro de Êxodo, capítulo 14, o segundo livro do Antigo Testamento, ou segundo livro das leis da Torá judaica, onde Moisés se tornou Pentateuco a escrever os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. No livro de Êxodo, que significa a saída, no capítulo 14, Deus vai falar conosco no dia em que o Senhor usou o profeta Moisés para tirar o povo da promessa feita em Abraão, das mãos de Faraó, da terra da escravidão, do Egito. Deus já está falando conosco aí. Fique ligado. Eu gostaria, e vou ler o versículo 11 do capítulo 14, o versículo 11 e o versículo 14. Olha o que diz o versículo 11. E disseram a Moisés, olha o que o povo diz a Moisés. Não havia sepulcros no Egito, quer dizer, não havia cemitérios no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nós tens tirado do Egito? Aí o versículo 14 fecha com a chave de ouro. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deixa Deus pelejar por você. Vamos lá? Deixa eu trazer um pouco aqui desse texto bíblico para você ver como Deus, para você, para nós vermos como Deus fala conosco. Através de sua palavra, Deus, ele nos orienta dia a dia. Veja, o povo, quando viu Faraó furioso com seus cavalos e cavaleiros, sabe, eu fico olhando assim, eu vejo a espada dos cavaleiros de Faraó brilhando no meio daquele sol, como um espelho, afiada para querer derramar sangue dos hebreus. Sangue, derramar o sangue do povo de Deus. Eles vêm com tudo. É por isso que nós não devemos estar olhando para trás. Nós temos que olhar só para frente e acreditar no melhor. E acreditar na vitória. Quem olha para trás perde a corrida. Você já percebeu? Se você está andando de pé. Olha, eu queria trazer o texto bíblico, hein? Mas Deus está falando assim simplesmente com nós. Conosco. Se você está numa caminhada andando. Vamos lá. Eu vou daqui até o centro de São Paulo, ou o centro de Mauá. Eu vou andando, vou na caminhada. Se eu ficar só olhando para trás, eu vou chegar lá quando? Se eu ficar só olhando para trás, é capaz de eu ser atropelado. Tá entendendo como é que é o negócio? Como é que você vai dirigir o teu carro só olhando para trás? O primeiro a te parar vai ser uma viatura. Eles vão estar filmando. Como é que eu vou estar numa moto só olhando para trás? Eu vou arrebentar a traseira de um carro. Eu vou passar no farol vermelho. Como é que um piloto de avião vai ficar olhando para trás? Como é que um piloto de um trem, um maquinista, de um metrô, de um monotrilho, ou de um helicóptero, vai ficar olhando para trás? O povo aqui ficou olhando para trás. O povo ficou olhando para trás e viu o Faraó com seu exército furioso para derramar sangue. Aí na hora que o povo fica olhando para trás com tanto medo, o povo diz, Moisés, lá no Egito tinha cemitério, Moisés. Por que não deixou nós lá, Moisés? Nós caminhamos nesse sol quente com nossos filhos para vir morrer aqui, na beira da praia, porque eles estavam num campo chamado Piairote com Baal-Zefon. Eles estavam em frente do Mar Vermelho. Não tinha saída, não tinha porta. No olhar natural, ser humano, na ótica natural dos olhos, não tinha porta, de frente para a praia, de frente para o mar.
E Faraó vinha com seu exército todo ali atrás. A chacina ia ser grande na cabeça do povo. Não tinha lugar para eles ir e eles se desesperaram. Porque não estavam acreditando que o Deus da ressurreição, o Deus criador do céu e da terra, do mar, de tudo, estava com eles. Enquanto você, meu amado e amado irmão, não acredita que Deus é fiel para te guardar, para te proteger, para te dar vitória, você fica olhando para trás. Ficar olhando para trás é não chegar no final da corrida. Não, já percebeu aí os exemplos que foi dado? Se você está a pé olhando para trás, você é atropelado. Se você está com um veículo, carro, moto, ou o que seja, você vai passar o farol fechado, vermelho. Então, o negócio é seguir em frente. Só olhar para frente. Se hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Se hoje não foi bom, mas amanhã vai ser ótimo. Se teve problema hoje, mas amanhã é resolvido. É assim. Pensa no futuro, pensa no amanhã com Cristo. Vá seguindo. O povo estava seguindo, marchando, mas olhando para trás. Quando eles viram a espada dos soldados de Faraó, aquela fúria, que eles olharam, eles sentiram medo. E aí foram culpar quem? O Moisés. A culpa é tua, Moisés. A culpa é do Moisés. E aí nós vamos sempre arrumar um culpado. Eu saí da igreja, vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Eu saí da igreja porque o pastor não fez isso, não fez aquilo. Eu saí da igreja porque a fulana da direita, ou a irmã da esquerda, ou a cicrana, a beltrana, falou de mim. Eu saí da igreja por causa que a mulher do pastor fez aquilo, fez isso. Então vai ter sempre uma desculpa, vai ter sempre um culpado, o seu dedo vai estar sempre apontado. 1 e o 4 apontado para você, porque você está olhando só os defeitos. Se nós procurarmos olhar qualidade e deixar os defeitos para trás, qualidade é olhar para frente, defeito é olhar para trás. Olha só, qualidade é olhar sempre para o futuro, para frente. Para frente. E olhar defeito é ficar olhando para trás. Este povo aqui, antes de atravessar o Mar Vermelho, este povo jogou toda a culpa em Moisés. Porque Moisés tirou eles de lá do Egito, como se Moisés tivesse poder de alguma coisa. Moisés foi só uma ferramenta. Foi só uma ferramenta de liderança. Porque Deus, ele é disciplina. Deus, ele é ordenança. Deus é Senhor. Ele gosta das coisas tudo certa. Tudo certo, tudo nas ordens. Pingo nos i, prato limpos. Então não dá para Deus pegar uma multidão e colocar para comandar de qualquer jeito. Ele escolhe um, ele separa um, ele prepara um. Por isso ele preparou Moisés. Moisés passou 40 dias no jejum e oração na montanha. Não é todos que suporta, é só escolhido. Moisés chorava pelo povo. Moisés amava aquele povo. Não foi à toa que Moisés atravessou o deserto e voltou, num processo de lapidação. Moisés até então, no começo, Moisés não tinha medo até de falar. Pediu ajuda ao Senhor para trazer Arão, seu irmão, e Deus colocou Arão para ajudar ele. Moisés ainda não estava nem entendendo o que disse. O que eu vou falar, Senhor, lá para o faraó? Ele diz, fala, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de teus pais, fala. Foi um processo na vida de Moisés. Então Deus escolhe um para preparar o seu povo, e Moisés foi escolhido. Mas só que na hora o povo estava com medo da morte, porque estava olhando para trás. Quer ter medo, quer ser fracassado, quer ser humilhado pelos outros, é ficar olhando para trás. Ah, era para mim ter aquilo, era para mim ter isso. Se você não teve, foi porque Deus não permitiu você ter naquele momento.
Mas você pode conseguir, com os olhos abertos, com a segurança de Deus na tua vida, seguindo a Jesus Cristo, aí você pode conquistar, pode conseguir sim. Quem foi que disse que não? Então, vamos se basear aqui, como exemplo, o povo de Israel, o povo da Bíblia, os nossos antepassados, o povo que nós viemos da multiplicação. O povo estava olhando para trás, minha gente, meus irmãos. O povo estava olhando para trás. Se ficar olhando para trás, você vai ser atropelado por alguém. Se ficar olhando para trás, você vai se atropelar ou atropelar alguém, vai passar no farol vermelho. Então vamos olhar para frente. Eu não sei qual é o problema da tua vida, eu não sei o que é que está te deixando tão murmurador, murmuradora, tão reclamada, tão sofrida, tão abatida, mas Deus sabe. Deus sabe que você está olhando para trás. Começa a olhar para frente, se alegra, vai louvar, vai dar uma volta. Tem pessoas que estão em piores situações do que a sua. Estão pisando em cima do problema. Não estão deixando os problemas ser um gigante. Estão deixando o grandão da Galileia ser o maior, o Altíssimo, que é Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós. Então esse povo estava olhando para trás e começou a murmurar, pedindo a morte. Aí quando Deus disse para Moisés, fala para eles ficar caladinho, e diz, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ó. Fica calado e deixa Deus trabalhar, que Deus abre porta onde não tem porta. Está reclamando porque está desempregado, que está faltando alguma coisa? Deus abre porta. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou, dando glória a Deus e louvando ao Senhor. Um abraço e louve a Deus.